Um sujeito disse-me uma vez que tem aqui uma erva daninha, e chamam-lhe erva louca. Quando os cavalos e as vacas comem, ficam ainda mais selvagens e vão-se embora. Dirk Blocker tinha apenas 14 anos quando o pai morreu subitamente em 1972. Durante 53 anos, manteve os seus sentimentos trancados. Agora, aos 67 anos, o filho de Dan Blocker está a falar, e os fãs não conseguem acreditar no que estão a ouvir. O ator de Brooklyn Nine-Nine revela como a fama de Bonanza afetou a sua vida familiar. A multidão de fãs por onde passavam, os momentos perdidos da infância, a verdade por detrás da sua carreira de ator. As suas palavras pintam um quadro que ninguém esperava do tranquilo filho de Ross Cartwright. Dan Blocker veio ao mundo a 10 de dezembro de 1928, em DeKalb, no Texas, e ele não chegou silenciosamente. Ele pesava 14 libras ao nascer, tão grande que estabeleceu um recorde no condado de Bowie. Meses depois, o seu nome foi registrado erradamente na sua certidão de nascimento. Em vez de Bobby Dan Davis Blocker, o médico escreveu Bobby Dawn. A sua mãe, Mary, passou certamente por um dos partos mais dolorosos da história da cidade. E o seu pai, Shaq, não fazia ideia de que este bebê enorme se tornaria um dia um gigante na TV americana. As pessoas não se esqueceram daquele nascimento. Durante anos, os habitantes locais comentavam que mais ninguém tinha batido o recorde de 14 libras, até há muito pouco tempo. Quando Dan tinha 6 anos, a família mudou-se para O'Donnell, uma pequena cidade agrícola no oeste do Texas. Eles estavam de luto. Apenas um ano antes, a irmã mais velha de Dan, Virginia, morreu de pneumonia aos 11 anos. O Dan tinha 5 anos quando isto aconteceu. A perda atingiu duramente a família, mas a vida tinha de seguir em frente. Shaq abriu uma mercearia e viviam nas traseiras da mesma. Dan tocou atrás do armazém. E na 5ª classe, estava a ensacar compras e a transportar sacos de ração para gado de 18 quilos para os clientes. A cidade tinha cerca de 3.000 pessoas nessa altura. 2 empresas de exploração de madeira, 2 farmácias e 2 médicos. Dan fazia parte desse mundo. Não apenas como filho do lojista, mas como alguém que todos conheciam. O seu tamanho tornava-o inesquecível, mas o seu trabalho árduo fez com que as pessoas o respeitassem. O Dan não cresceu apenas, ele cresceu depressa. Aos 10 anos, tinha 1,5 m de altura e pesava 48 quilos. Aos 12 anos, tinha 1,8 m e pesava 90 quilos. Não era apenas maior que as outras crianças. Era maior do que muitos homens adultos. Na verdade, trabalhou com eles, em caminhões de cereais, em elevadores, onde quer que fosse necessário trabalho pesado. As pessoas da cidade até isolavam a Main Street nas noites de sábado para que Dan pudesse lutar boxe com rapazes mais velhos. Aos 13 anos, enfrentava rapazes na casa dos 20 anos. Ele nunca perdeu. Há até uma história de que ele levantou uma vez um carro de um homem que caiu de um macaco. Fosse verdade ou não, ninguém duvidava que o conseguiria. Noli Sue tinha 1,93 m. Pesava 275 libras e calçava sapatos tamanho 14,5. O pai costumava brincar dizendo que o Dan era demasiado grande para andar e demasiado pequeno para puxar uma carroça. Não tem grande utilidade, mas esse tamanho depressa o tornaria uma estrela. Quando Dan tinha 12 anos, os seus pais inscreveram-no no Instituto Militar do Texas, em San Antonio. Provavelmente esperavam que a disciplina o transformasse em algo mais do que apenas um corpo grande. Essa mesma escola formou o General Douglas MacArthur. Dan aprendeu estrutura, resistência e foco. Tudo isto lhe seria útil mais tarde. Depois do TME, em 1946, ingressou na Universidade Hardin-Simmons. Ele jogou futebol lá, com o seu tamanho. Tinha um talento natural. Tinha 18 anos e era forte como um tanque. Forte, rápido e respeitado pelos colegas de equipa. Mas não foi no futebol que a sua história viria a tomar rumo. Isto aconteceu na Sul Ross State. Transferiu-se para lá em 1947 e alistou-se para ajudar nos bastidores de uma peça de teatro da escola. O espetáculo foi arsênico e renda velha, e precisavam de alguém suficientemente forte para transportar cadáveres falsos. Dan concordou, e algo fez sentido. Movendo aqueles adereços, estar perto dos atores, observando tudo a concretizar-se, despertou algo profundo dentro dele. De repente, viu um caminho diferente. Trocou a sua especialização de educação física para teatro. E assim,
O jogador de futebol tornou-se ator. Na Sul Ross, Dan continuou a jogar futebol, mas o teatro tornou-se o seu mundo. Ele fazia biscates, atuou em rodeios e pulou em bares, só para pagar a escola. No palco, encontrou um propósito. Tinha tamanho para papéis físicos, mas as pessoas ficaram surpreendidas com o quão gentil e expressivo ele era. Os seus professores notaram, os seus colegas de turma aplaudiram-no. Em 1950, licenciou-se em oratória e teatro. Todos pensavam que se iria dedicar aos desportos. Em vez disso, escolheu algo mais difícil, algo sem garantias. Recebemos ofertas de equipas de futebol profissionais. Os promotores de boxe também ligaram, mas o Dan disse que não. Não queria ganhar a vida com os seus punhos ou apenas com o seu tamanho. Ele queria mais. Ele queria arte. No mesmo ano de 1950, mudou-se para Boston para o Summer Stock Theater. Ficava a 3.200 quilômetros do Texas, e ele não conhecia ninguém. Mas ele assumiu o risco. Atuou em peças semanais. Trabalhava por pouco dinheiro. Aprendeu as falas rapidamente e interpretou muitos papéis. Era exaustivo, mas era tudo o que ele queria. Dan Blocker achava que estava no caminho para se tornar ator em Boston, mas a vida tinha outros planos. Em novembro de 1950, o exército dos Estados Unidos convocou-o. A Guerra da Coreia estava a aquecer, e Blocker, que tinha 1,93 milha de altura e pesava mais de 113 quilos, foi convocado. Não foi fácil vestir um homem daquele tamanho. O exército demorou um mês inteiro para encontrar botas suficientemente grandes para o seu tamanho, 14,5 pés. Após o treino básico na Louisiana, Blocker foi enviado para o Japão e depois diretamente para as linhas da frente da Coreia em dezembro de 1951. Ingressou na Companhia F, 2º Batalhão, 159º Regimento de Infantaria da 405ª Divisão. Os soldados de lá deram-lhe imediatamente um apelido, o Grande 1. O combate aconteceu rapidamente. A sua unidade foi atirada para trincheiras geladas ao longo da linha Jamestown, onde a neve, a lama e as balas duravam os dias. Blocker chegou como soldado raso, mas não ficou lá muito tempo. A sua liderança destacou-se e foi logo promovido a cabo, depois sargento e depois sargento-chefe. Tudo aconteceu rapidamente. Ele não se limitou a seguir ordens. Ele liderou. No total, Blocker passou 209 dias em combate ativo. A véspera de Natal de 1951 trouxe uma das suas piores recordações. Blocker e o seu esquadrão ficaram retidos na colina 255 durante 10 horas. Estava escuro, gelado e mortal. A 25 de maio de 1952, as coisas tornaram-se ainda mais sangrentas. Enquanto defendiam a colina 200, 6 norte-americanos morreram e 21 ficaram feridos. Mas a unidade conseguiu também eliminar 132 soldados inimigos. Blocker lutou contra emboscadas e explosões de morteiros e, durante uma batalha brutal, foi baleado enquanto tentava resgatar os seus amigos feridos. Este ato valeu-lhe uma medalha Coração Púrpura, mas também o mudou. Ele tinha visto muita coisa. Depois de regressar a casa, manifestou-se contra a guerra, especialmente a Guerra do Vietnã. Ele foi claro sobre isso. Não queria que bombas americanas fossem lançadas sobre pessoas inocentes, não depois de tudo o que tinha vivido. Ainda assim, a guerra mostrou algo mais sobre Blocker. Conseguia liderar sob pressão. Ajudou a planear e orientar patrulhas perigosas em locais como Pork Chop Hill e Old Baldy. Certa vez, o seu esquadrão caiu numa emboscada. Estavam em menor número e em território inimigo. Mas em vez de recuar, Blocker manteve a calma e liderou o combate. O seu enorme corpo ajudava-o a carregar os feridos para um lugar seguro, mas também o tornava um grande alvo. Mesmo assim, nunca recuou. Quando a sua unidade foi transferida em julho de 1952, já tinha conquistado uma longa lista de honras, como o distintivo de infantaria de combate, a medalha de serviço coreana com 2 estrelas de campanha, a citação de unidade presidencial coreana e muito mais. A 24 de setembro de 1952, terminou o seu serviço no exército. 2 dias depois, casou com Dolphia Lee Parker, a mulher que amou durante a guerra. Tinha-lhe escrito cartas da Coreia, e agora finalmente estavam juntos para sempre. Realizaram uma pequena cerimônia em Carlsbad, Novo México. Na mesma semana, Blocker regressou à escola na Sul Ross State Teachers College.
Continuou de onde parou e obteve o seu mestrado em teatro. Atuar ainda era o sonho, mas as contas tinham de ser pagas. Depois começou a dar aulas de inglês e teatro no liceu em Sonora, no Texas. Os seus alunos recordavam como a sua voz grave ecoava pelos corredores, especialmente quando lia Shakespeare. Depois de passar um ano a ensinar em Sonora, Dan Blocker mudou-se para Carlsbad, no Novo México. Aí, tornou-se professor da 6ª classe e também foi treinador na Eddy Elementary School. Mesmo enquanto ensinava, nunca desistiu do seu amor pela representação. Utilizou a sua sala de aula como palco e manteve viva a sua paixão pelo teatro. Então, algo inesperado aconteceu. Durante as férias de verão, Blocker e a sua família fizeram uma viagem de Sonora para Hollywood. Não era para ser uma procura de emprego. Estavam apenas de férias. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto Blocker fazia uma chamada numa cabine telefônica, vestindo um traje completo de cowboy, botas de salto alto, uma camisa vistosa e um enorme chapéu de palha, um agente de talentos reparou nele. Blocker tinha 1,93 m de altura e parecia ter saído de um filme de western. O agente não precisava de guião nem de audição, apenas de um olhar, e sabia que Blocker era feito para a televisão. Enquanto isso, a mulher e os filhos de Blocker esperavam na carrinha, completamente alheios ao facto de que as suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Era o cenário perfeito. Hollywood, no final da década de 1950, estava repleta de espetáculos de cowboys, e Blocker parecia ser um deles. As suas raízes texanas, o seu tamanho e o seu charme rústico eram exatamente o que os produtores procuravam. Aquele momento aleatório na calçada transformou-se no início de algo enorme. Mas Blocker não se mudou para a Califórnia para se tornar uma estrela. Em 1956, mudou-se para Los Angeles para obter um doutoramento em educação pela UCLA. Levava os estudos a sério. Enquanto estudava, trabalhou como professor substituto nas escolas de Glendale para sustentar a sua família. Teve 4 filhos, as gêmeas Deborah Lee e Dana Lynn, nascidas em 1953, seguindo-se David em 1955 e Dirk em 1957. A vida era agitada. Estava a conciliar aulas, trabalho e paternidade, mas conseguiu manter tudo em equilíbrio. Dan Blocker não começou como uma estrela. Em 1957, interpretou um monstro chamado The Goon numa curta-metragem dos 3 Starolas chamada Outer Space Jitters. Era uma comédia de ficção científica engraçada na qual era acreditado como Don Blocker, nem sequer pelo seu nome verdadeiro. Tinha 1,93 m, pesava mais de 136 quilos e vestia um fato completo de alienígena. O filme teve apenas 17 minutos de duração e foi filmado em apenas 2 dias, mas mostrou o quão cedo Blocker já estava a usar o seu tamanho para chamar a atenção, mesmo em algo tão tonto como um sketch dos 3 Starolas. Um ano antes, em 1956, apareceu em The Sheriff of Cochise interpretando um barman. Essa foi a sua estreia na televisão. Não ficou preso a um papel por muito tempo. Em 1956, apareceu em Gunsmoke como tenente de cavalaria. 2 anos depois, regressou ao mesmo programa noutro papel. Nessa altura, também tinha aparecido em Have Gun, Will Travel e Colt 45. E só em 1957, apareceu em vários filmes de faroeste. Participou em The Rifleman, Cheyenne e outros. Sempre a interpretar homens duros, bandidos ou executores. Estas partes não eram glamourosas, mas fizeram com que ele fosse notado. As pessoas lembravam-se do sujeito grandalhão com a voz forte. Depois veio Maverick. Aquele programa mudou tudo para ele. Interpretou um personagem chamado Hognose Hughes. Blocker disse mais tarde que este foi o papel mais importante do início da sua carreira. Era um western, mas Maverick não era como os outros. Tinha humor, era inteligente e Blocker encaixava perfeitamente. Ele não era apenas grande, era também engraçado. Foi aí que os diretores de casting e os produtores viram que ele conseguia misturar charme e força. O equilíbrio entre a comédia e o drama definiria mais tarde a personagem de Hoss Cartwright. Mas esta descoberta começou com Hognose Hughes. Em 1958, conseguiu um papel recorrente noutro western, Cimarron City. Interpretou o pequeno Carl Budinger. O programa não durou muito tempo, apenas uma temporada. Mas isso levou a uma ligação que mudaria a sua vida. O produtor de Cimarron City foi David Dortor. Lembrava-se de Blocker de trabalhos anteriores,
incluindo uma participação em The Restless Gun, onde Blocker interpretou um ferreiro e, no outro episódio, um ganadeiro. Dortort gostou do que viu. Por isso, quando começou a desenvolver um novo programa sobre uma família de agricultores passada no oeste americano, sabia quem queria. Quando os criadores de Bonanza começaram a trabalhar na série em 1959, não tinham a certeza de quem iria interpretar a maioria dos papéis. Mas uma coisa era clara. Ross Cartwright foi escrito para Dan Blocker. Os produtores nem sequer fizeram testes com mais ninguém. Eles sabiam o que tinham. E tinham razão. O programa começou lento, ficando na posição 45 na audiência. Mas o desempenho de Blocker ajudou a mudar as coisas. Lentamente, o programa subiu nas tabelas. Alguns anos depois, foi o programa mais visto na televisão americana. No início, Ross não era para ser uma personagem séria. Ele deveria ser o tipo grande e lento, uma piada. Na verdade, alguém que sabia dar murros fortes, mas não falava muito. Foi descrito como simples, até mesmo estúpido. Mas Dan Blocker não era nada disso. Tinha 1,93 metros e pesava mais de 136 quilos. 365 nas épocas posteriores. Mas por detrás deste tamanho estava um homem com mestrado. Ele ensinou inglês. Ele planeava fazer um doutoramento, e ele trouxe tudo isso para o papel. Em vez de fazer Ross parecer tonto, fê-lo parecer pensativo. Tipo, cheio de coração. E os escritores repararam. Começaram a mudar Ross para combinar com Blocker. Deixou de ser um alívio cômico e passou a ser a alma do show. Na terceira temporada, quando Bonanza alcançou o segundo lugar nas classificações, as pessoas apaixonaram-se por Ross. Ele era mais do que músculos. Era ele quem tinha a bússola moral. Aquele que lembrou os espectadores pelo que os Cartwrights estavam realmente a lutar. Mas, nos bastidores, o concerto foi brutal. Ao contrário dos programas de TV modernos que têm 10 ou 12 episódios, Bonanza lançava mais de 30 episódios por ano. Isto significava 5 dias por semana. 14 horas por dia, quase sem parar. Dan Blocker tinha de aparecer às 7 da manhã e não sairia antes das 9 da noite. O calor, os figurinos, a cavalgada, as acrobacias, foi muita coisa, sobretudo para um homem do seu tamanho. Por vezes desmaiava por causa do calor, mas ele continuou. Uma vez disse que via mais a sua família na TV do que a sua mulher e os seus 4 filhos verdadeiros. E quando chegou 1972, já tinha filmado 415 episódios. Este tipo de cronograma acabaria com a maioria dos atores hoje em dia. E o que torna a história de Blocker ainda mais agridoce é tudo aquilo de que ele abdicou. Muito antes de Bonanza, tinha grandes planos. Não pela fama, mas por um futuro na educação. Depois de obter o mestrado no Texas, foi professor. Ensinou inglês e teatro, até alunos do 6º ano. E quando se mudou para a Califórnia, não foi por Hollywood. Foi para a UCLA. Ele queria obter um doutoramento. Esse era o seu verdadeiro sonho. A representação surgiu por acidente. Alguém o viu com um fato de cowboy e levou-o para a indústria. E mesmo depois de ser destacado para Bonanza, não desistiu imediatamente dos estudos. Em entrevistas anteriores, falou sobre conciliar as filmagens e as aulas. Mas, eventualmente, tornou-se impossível. Memorizar guiões, filmar o dia todo, fazer entrevistas. Consumiu tudo. Em 1961, colocou os seus estudos em espera e nunca teve a oportunidade de voltar. Mais tarde, disse que não terminar o doutoramento foi o seu maior arrependimento. Ainda assim, o que deu à televisão não pode ser ignorado. Haas não era apenas um cowboy com um grande coração. Era um personagem que fazia as pessoas sentirem algo real. Em meados dos anos 60, os estudos mostraram que os espectadores viam Haas como o núcleo emocional de Bonanza. Blocker disse uma vez que jogou contra Haas com uma frase em mente. Se houver alguma amabilidade que possamos demonstrar, façamo-la agora, pois nunca mais passaremos por este caminho. E falava a sério, dentro e fora do ecrã. No auge da década de 1960, um programa dominava a televisão americana. A Bonanza não era apenas popular, era um ritual nacional. De 1964 a 1967, foi o espetáculo número 1 do país. Todos os domingos à noite, às 21h, quase 19 milhões de lares assistiam. Isto representa uma cota de audiência de 36,3%.
Em apenas algumas temporadas, saltou do 4º lugar para o 2º e depois para o topo. Durante 9 anos consecutivos, Bonanza manteve-se entre os 5 primeiros. Nenhum outro programa o fez. E não foi só a América. A família Cartwright chegou aos espectadores em quase 50 países. Canadá, Brasil, França, Tailândia e até a Arábia Saudita. Foi apenas em 1967 que a CBS finalmente encontrou algo que pudesse competir. A Hora da Comédia dos Irmãos Smothers. Antes disso, nem o programa de Judy Garland conseguiu fazer a diferença. Mas Blocker não estava apenas a interpretar um agricultor. De certa forma, ele tornou-se um. Em 1963, enquanto o Bonanza estava a bombar, abriu uma verdadeira churrascaria. Chamava-se Bonanza Sirloin Pit. O primeiro foi em Westport, Connecticut, dentro de uma antiga estação de autocarros Greyhound de 1925. A ideia resultou. As pessoas conheciam o nome. Eles confiaram nisso. Em 1966, 2 irmãos, Sam e Charles Wiley, compraram a marca e expandiram-na rapidamente. Depois, em 1965, 3 outros rapazes começaram uma rede semelhante em Indiana. Chamaram-lhe Ponderosa Steakhouse. Ambas as marcas continuaram a crescer até 1989, quando a Metromedia as comprou. Nessa altura, Bonanza tinha cerca de 600 restaurantes. As duas redes fundiram-se em 1997, mas permaneceram com nomes diferentes. Em 2019, restavam apenas cerca de 75 locais. Ainda assim, Blocker transformou a fama na TV em algo real. Num negócio onde as pessoas pudessem entrar, sentar-se e experimentar. A sua carreira no cinema também continuou a avançar. Em 1963, participou em Come Blow Your Horn com Frank Sinatra. Era uma comédia de Neil Simon e resultou. O filme arrecadou $12,7 milhões e foi um dos melhores do ano. Depois, em 1968, Blocker e Sinatra voltaram a juntar-se para Lady in Cement. Desta vez, era um thriller policial. Blocker interpretou Rudy Kosterman, um perigoso empresário. O filme tinha aquela vibe corajosa e jazzística de Miami dos anos 1960. Fora do ecrã, havia algo mais que as pessoas não viam. Durante os anos de auge dos Bonanza, todos os 4 filhos de Dan Blocker tiveram aulas de karaté com um homem chamado Chuck Norris. Antes de este se tornar famoso, treinaram juntamente com os filhos de Michael Landon. O elenco tornou-se como uma família. Blocker casou com Dolphia Parker em 1952. Conheceram-se na faculdade e estiveram juntos até a morte dele em 1972. O seu filho David tornou-se produtor e ganhou um Emmy em 1998. Dirk também se tornou ator. Blocker manteve-se perto da família. Ele não deixou que a fama mudasse isso. Mitch Vogel, que interpretou Jamie em Bonanza, disse mais tarde que Dan era o tipo de rapaz com quem se podia sair e beber uma cerveja. Dan Blocker sempre foi visto como o gigante amigo da TV. Interpretou Hoss Cartwright em Bonanza, um papel que milhões adoraram. Mas o que as pessoas não viam era o quanto ele estava a lutar silenciosamente. Tinha 1,93 metros de altura e pesava cerca de 136 quilos. Este tamanho dava-lhe uma presença marcante na tela, mas também trazia riscos para a saúde. Antes da sua morte, em maio de 1972, Dan já tinha começado a apresentar sinais de problemas médicos. Tinha problemas na vesícula, mas as pessoas à sua volta não percebiam o quão grave era. Os especialistas médicos dizem que, embora as cirurgias à vesícula biliar sejam hoje rápidas e de baixo risco, mesmo para pacientes maiores, as coisas eram muito diferentes naquela época. Em 1972, as ferramentas e técnicas não eram tão avançadas. Alguns acreditam que se tivesse sido submetido à mesma cirurgia apenas 10 anos depois, poderia ter sobrevivido. Mas, naquela altura, o seu tamanho tornava tudo mais perigoso. Guardou tudo para si. No ecrã, ele sorriu. Fora do ecrã, travava uma batalha silenciosa e perdida. Apenas 2 meses antes da sua morte, Dan conseguiu um novo papel que poderia ter mudado toda a sua carreira. O realizador Robert Altman, que já tinha trabalhado com ele antes, escolheu Dan para interpretar um papel principal em The Long Goodbye. Foi uma parte difícil. Um escritor alcoólico e decadente.
Nada como o bondoso Ross. Era a oportunidade de Dan mostrar ao mundo que podia fazer mais do que apenas fazer de cowboy gentil. Mas o destino não deixou que isso acontecesse. Depois de Dan falecer, o papel foi para Sterling Hayden. Fez um ótimo trabalho, até improvisando falas enquanto estava bêbado durante as filmagens. Mas Altman nunca superou a perda de Dan. Chegou mesmo a pensar em cancelar o filme por completo. Em vez disso, continuou e acrescentou uma homenagem nos créditos com uma homenagem especial a Dan Blocker. Esta única frase mostrou o quanto ele significava para as pessoas que trabalhavam com ele. Dan Blocker morreu a 13 de maio de 1972. Começou por ser uma cirurgia simples, uma operação de rotina à vesícula biliar. Mas as coisas correram mal rápido. Após o procedimento, Dan desenvolveu uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo nos pulmões. Ele não conseguia respirar. Enfermeiras correram pelos corredores. Um código azul soou. Os médicos tentaram de tudo para o salvar, mas às 4h10, o seu coração parou. Tinha apenas 43 anos. A sua morte foi um duro golpe. Os fãs ficaram chocados. As notícias espalharam-se pelo país em poucas horas. As pessoas não conseguiam acreditar. A sua mulher, Dolphia, ficou com 4 filhos, 2 filhas gêmeas, Deborah e Dana, e 2 filhos, David e Dirk. Ela também teve de enfrentar a tempestade mediática. O seu funeral foi realizado apenas 3 dias depois, e milhares de pessoas compareceram. Amigos, colegas de elenco, desconhecidos, todos os que adoravam Haas. Michael Landon fez um breve discurso que tocou profundamente. Ele fez-nos rir. Ele tornou-nos melhores. Dan foi sepultado num pequeno cemitério no Texas, longe de Hollywood, mas nunca foi esquecido. Bonanza já estava na sua 13ª temporada quando Dan morreu. A série estava no ar há mais de uma década e ainda estava a correr bem, mas quando Haas morreu, foi como se um buraco se tivesse aberto no centro da série. As avaliações caíram a pique. As pessoas deixaram de assistir. Como disse o produtor Richard Collins, tal como nós pessoalmente sofremos uma perda, o público também sofreu. O primeiro episódio da 14ª temporada obteve bons números, mas apenas porque as pessoas ficaram curiosas. Depois disso, a audiência caiu quase 40%. A NBC atribuiu a queda, em parte, à mudança do programa para as noites de terça-feira, mas a verdade era mais simples. Os fãs sentiam falta de Haas. Não queriam ver Bonanza sem ele. Até Lorne Greene, que interpretou Ben Cartwright, o admitiu. Disse à esposa, "É isto, está terminado." E tinha razão. A NBC cancelou o programa em novembro. O último episódio foi transmitido a 16 de janeiro de 1973. Após 14 temporadas e 431 episódios, Bonanza acabou. No meio de O'Donnell, no Texas, há um canto tranquilo que ainda guarda a memória de um homem amado por milhões. Não é uma cidade grande e pode não haver se não estiver a olhar. Mas ali, de pé, está um busto de bronze de Dan Blocker, o homem que o mundo conheceu como Haas Cartwright. O memorial foi inaugurado a 4 de julho de 1973, apenas 14 meses após a morte de Dan. Tinha apenas 43 anos. As palavras gravadas na placa dizem tudo. Graças ao filme, Haas Cartwright vai viver, mas é muito raro o mundo manter um Dan Blocker. A estátua está num terreno que costumava ser um terreno baldio. Há anos, ficava ao lado do armazém do seu pai, Shaq Blocker. Dan, conhecido na altura como Bobby Dan, costumava ajudar lá quando era criança. Do outro lado da rua, encontra-se o antigo edifício do banco que agora alberga o Museu do Patrimônio O'Donnell. Ainda parece o mesmo de 1925. No segundo andar, há uma sala inteira dedicada à vida de Dan. Desde o momento em que nasceu, com uns incríveis 6,3 quilos, o maior bebê alguma vez registrado no condado de Bowie, até a sua ascensão como uma das estrelas de TV favoritas dos Estados Unidos, cada peça conta uma parte da sua história. E quando se conduz para O'Donnell na Autoestrada 87, um mural gigante dele dá-lhe as boas-vindas, pintado na lateral de um celeiro como uma lembrança orgulhosa. Esta cidade criou um gigante gentil, o seu filho, Dennis Dirk Blocker. Nasceu em Los Angeles, a 31 de julho de 1957. Era apenas uma criança quando entrou pela primeira vez no mundo do espetáculo. Apareceu num anúncio de automóveis com o seu pai quando tinha apenas 7 anos de idade. Depois tudo mudou. Dirk perdeu o pai quando tinha apenas 14 anos, mas não desistiu.
2 anos depois, já atuava na televisão. A sua primeira aparição foi em 1974 em Marcus Welby, MD. Tinha 16 anos. Aos 19 anos, conseguiu um papel regular no programa Baba Black Sheep. Interpretou o primeiro-tenente Jerry Bragg de 1976 a 1978. A partir daí, a carreira de Dirk cresceu discretamente. Apareceu em Poltergeist em 1982, Starman em 1984 e em programas clássicos como MASH e X-Files. Chegou mesmo a aparecer em 2 filmes subsequentes de Bonanza, Bonanza The Return e Bonanza Under Attack, interpretando um repórter. Mas a sua maior oportunidade surgiu muito depois. Aos 56 anos, juntou-se ao elenco de Brooklyn Nine-Nine como Detetive Hitchcock. De 2013 a 2021, participou em 147 episódios. Uma geração totalmente nova conheceu-o, não como filho de Ross, mas como um brilhante ator de comédia por mérito próprio. Agora, aos 66 anos, Dirk começou a partilhar como foi realmente crescer como filho de Dan Blocker. Recorda como a fama do pai o acompanhava para todo o lado. Os fãs rodeavam-nos em público. Este tipo de atenção fez com que Dirk quisesse algo diferente. Nunca perseguiu a fama. Escolheu um caminho mais tranquilo. Sendo um ator de papel secundário, assumindo papéis secundários e mantendo-se longe dos holofotes. Mas mesmo quando se afastou do centro do palco, nunca se afastou da sombra do pai. Esteve sempre lá. Um misto de orgulho e pressão. Queria honrar o nome de Dan, mas também provar que conseguiria vencer sozinho. Falou sobre a estranha sensação de ver o pai na TV, ao mesmo tempo que se lembrava do homem que o colocava a dormir à noite. Poucas pessoas crescem assim. Ver o mundo amar alguém de quem se tem saudades todos os dias. E quando Dan morreu subitamente em 1972, tudo mudou. Dirk era apenas um adolescente. A perda atingiu-o duramente e permaneceu com ele, moldando quem se tornou. O que mais marcou Dirk foram os valores pelos quais o seu pai vivia. Dan Blocker não era apenas uma estrela de TV. Era um homem decente e humilde. As pessoas no set não falavam tanto sobre a sua atuação, mas sim sobre o quão gentil ele era. Ele não agiu como uma estrela. Agiu como um bom homem que por acaso estava na TV. Essa honestidade contagiou Dirk. Viu como o seu pai equilibrava a fama e a família. Como se manteve firme mesmo interpretando um dos papéis mais famosos da televisão.